a gente viu quem foi Barnabé, né? Ele foi um membro da igreja primitiva que talvez nascido em Chipre, né? Lá em Atos, no capítulo 4 de Atos, fala sobre isso, que Barnabé, ele vendeu tudo que ele tinha e ele entregou na igreja, né? Então, a gente já começa a ver a disponibilidade que Barnabé tinha para o trabalho de Deus, né? E Lucas ele escreve muito sobre Barnabé em Atos. Lucas ele é muito fiel a tudo que Barnabé fez. E a gente viu que Barnabé ele foi um homem ousado, porque ele era um líder. Barnabé já era um líder, né? Ele já estava ali no meio dos apóstolos, liderando, mas ele ousou em apresentar Paulo aos apóstolos. Ele rompeu com todo digamos assim, o tradicionalismo dos apóstolos e levou Paulo para apresentar a eles. E, de certa forma, eles ficaram com receio, sabendo quem era Paulo, e Barnabé dá o testemunho de que ocorreu com Paulo, aliás, que ocorreu com Saulo no caminho de Damasco, e tudo que Deus fez com ele lá, né? Então, a gente começa a ver que, naquele momento, Paulo já estava, assim, sendo totalmente apoiado por Barnabé. Barnabé ele ousou e ele foi um homem que ele tinha tudo para estar à frente, mas ele colocou Paulo à frente dele. Ele colocou Paulo em local de destaque. Né? Quando Paulo ainda não tinha muito, digamos, muito poder entre os apóstolos, Barnabé ele rompeu. Ele foi lá e disse assim, é esse aqui. E a gente começou a ver todas as outras coisas que Barnabé fez para Paulo, né? Aí a gente lembra que, sobre o significado do nome de Barnabé, que o verdadeiro nome de Barnabé era José. Né? Então, Lucas acrescenta o nome Barnabé a ele, por ter como Barnabé significava o filho da consolação, o filho da exortação. Então, como Barnabé estava sempre ali, apoiando, exortando as pessoas, Lucas interpreta o nome dele como Barnabé, o filho da exortação, que era o significado, na verdade, né? Mas o nome verdadeiro dele era José. Lá no livro de Atos também fala sobre o nome verdadeiro de Barnabé. Então, Barnabé ele teve uma contribuição muito significativa no ministério de Paulo, né? Todo no livro de Atos, a gente vê as narrativas acerca de Paulo e Barnabé. Né? Quanto Barnabé foi a favor de Paulo, quanto ele ousou a romper com o sistema, né? A romper com todo o aparato dos apóstolos que se negavam a receber Paulo, e Barnabé foi lá e disse assim, esse aqui é o cara. Né? Tanto que Barnabé, ele sempre acompanhava Paulo nas viagens. Era para ele estar, mas ele ia e colocava Paulo à frente. Barnabé ele estava ali para pastorear, mas ele colocava toda a responsabilidade em cima de Paulo, porque ele via o potencial de Paulo. Ele não enxergava ele, mas ele enxergava o outro. Né? E eu falei que quando na nossa vivência de ponto de luz, quando nós temos um Barnabé, não é que ele não seja ninguém. Talvez o Barnabé que esteja ali do nosso lado seja aquele homem que Deus levantou para colocar você, que é o líder, em destaque. O Barnabé ele vai estar todo o tempo ali apoiando. O Barnabé ele vai estar o tempo inteiro lhe colocando no local de destaque. Nem que você seja mais do que ele. Né? Nem que hoje eu estou pastor da igreja. Mas quem sabe o Barnabé, Eric, seja muito mais do que eu. Quem sabe Deus coloque um Barnabé chamado Eric para trabalhar do meu lado, para o Barnabé Eric está ali para me levantar, para me sustentar. Talvez tudo que ele tenha para fazer seja muito mais do que eu. Então, assim, Deus escolheu Barnabé para estar do lado de Paulo. Não foi à toa que ele colocou Barnabé ali ao lado de Paulo desde um momento que ele se transforma de Saulo para Paulo. Né? Barnabé esteve o tempo inteiro ali
desde o começo, digamos assim, Barnabé esteve quando Paulo começou a engatinhar, né? Quando ele ainda era aquele homem vulnerável. E quando a gente lembra de Paulo e Saulo, a gente tem dois opostos, né? Saulo, que foi um homem prepotente, e Paulo, que era um homem prepotente. Saulo, que lutava contra o reino de Deus, e Paulo, que lutou a favor do reino de Deus. Paulo usou tudo que ele tinha, quando Saulo, para o reino de Deus. E Barnabé via isso nele. Mesmo Barnabé já sendo o líder que ele era, Barnabé sendo aquele homem que trabalhava para o reino de Deus, mas quando ele viu tudo que Deus havia feito com Paulo, tudo que Paulo ganhou naquele encontro com o Senhor, ele depositou toda a confiança em cima daquele homem, né? Tem um texto que, lá no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 27, que fala assim: então Barnabé o levou aos apóstolos, ele contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que ele falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo, que estava no caminho, ele estava indo com um propósito, mas quando no meio do caminho ele tem aquele encontro, e a gente sabe dessa história toda, e quando Paulo se levanta novamente, ele vai para Damasco e fala em nome de Jesus. E aquilo ali para ele, para Barnabé, foi a porta de entrada, né? Barnabé viu ali todo o potencial que Paulo tinha. Então a gente viu as viagens que eles fizeram juntos, as oportunidades que Barnabé teve diante de tudo, mas ele reconhecia que quem precisava estar ali não era ele, era Paulo. Paulo foi o escolhido. Barnabé era o homem que estava ali cuidando de alguém. Quando a gente olha para dentro da nossa igreja, quando a gente olha para dentro dos nossos PLs, dos nossos pontos de luz, a gente começa a identificar alguns Barnabés, né? A gente começa a identificar Timóteos. Quando nós estamos líder de alguma coisa, talvez hoje nós temos aqui Barnabés, né? Mas talvez você, Barnabé, já esteja vendo outro Barnabé. Talvez você, Barnabé, esteja ali naquele momento porque o seu líder precisa de você. Talvez não, você está ali porque ele precisa de você. Um líder não se faz sozinho. Para eu ser líder, eu preciso ter liderados. Para eu ter liderados, eu preciso ensinar. Eu preciso mostrar a eles o que eu faço, não impor. Barnabé ganhou Paulo não por imposição. Ele viu todo o potencial que aquele homem tinha e ele deu todo o apoio, né? Continuando aqui. O próprio Paulo, quando eles fazem, né, a segunda viagem deles, que naquele momento ali eles rompem, o primo de Barnabé, que chamava José Marco, não vai, interrompe a viagem, e Barnabé não vai. Barnabé manda Paulo ir sozinho, te vira, agora é contigo, né? Essa viagem que eles haviam programado, né? Barnabé toma uma decisão, né? Ele fala para Paulo assim: olha, eu não vou mais, agora você vai ter que ir, você vai fazer sozinho. E Paulo, naquele momento, ele aproveitou, ou não é que ele tenha aproveitado, ele pegou Silas e continuou a viagem, né? Ele continuou. O propósito dele ele fez, e o propósito de Barnabé foi cumprido, né? Mesmo tomando rumos diferentes, a amizade entre Paulo e Barnabé não foi desfeita. Todas as vezes que Paulo se refere a Barnabé, ele demonstra respeito, né? Afeição e estima, reconhece-o como seu companheiro missionário para com os gentios. Lá no livro de 1 Coríntios a gente fala isso, a gente vê isso, quando Paulo ele demonstra muito carinho por Barnabé. Barnabé foi, digamos, o homem que instruiu o líder. Um homem que estava ali para apoiar um líder, né? Barnabé esteve o tempo inteiro ao lado do líder que ele já tinha visto. E se ele já tinha visto, Deus então já tinha visto há muito tempo. E comissionou aquele homem para estar ali, ao lado de um grande líder. O próprio Paulo, anos mais tarde, escrevendo a Timóteo, pediu que João Marcos, o primo de Barnabé, fosse encontrar-se com ele, pois acreditava que ele seria muito útil para o ministério. Quando Paulo
escreve para José Marcos, ele associa, né, ao próprio amigo Barnabé. Se o amigo foi um influenciador, ele sabia que poderia confiar em José Marcos para ser companheiro dele, porque a influência que Barnabé teve na vida de Paulo transcendeu aquele limite, transcendeu o limite de proximidade. Ele conseguia enxergar até no próprio primo algo grandioso, assim como o próprio Barnabé foi para ele, né? Isso pode significar que Barnabé fez um ótimo trabalho preparando também José Marcos, perdão. Quando Barnabé preparava Paulo, o próprio primo, o João Marcos, estava também sendo preparado, porque ele andava junto com Barnabé. Se Paulo viu que Barnabé o havia preparado, ele não hesitou. Quando eles estavam separados, ele já não mais tinha a companhia de proximidade de Barnabé, ele chama o primo de Barnabé, João Marcos. Porque ele sabia que Barnabé tinha se entregue ao ensino, assim como ensinou a ele havia preparado também o primo, né? Nós nunca saberemos o quanto Barnabé contribuiu para o grande ministério de Paulo. Isso é apenas o próprio Paulo saberia responder. Sabemos que quando o apóstolo escreveu a primeira epístola a Coríntios, Barnabé ainda estava vivo e sustentava sem depender das igrejas, de maneira semelhante ao próprio Paulo. Quando eles romperam lá atrás, que Paulo segue viagem para Coríntios, segue viagem com Silas, eles tomam rumo diferentes. Mas nem por isso a amizade deles se rompeu. Seria a mesma coisa de hoje, o pastor Douglas está aí em Natal. Nós estamos aqui em Fortaleza, Ceará, estados diferentes. Nem por isso a distância física rompe a amizade, o amor e o laço afetivo que nós temos. O Pedro está hoje, Timóteo, da célula dele, em Natal, mas nem isso rompe o amor e a certeza de que Deus tem trabalho na vida dele, como na vida do Enzo, como na vida da Lene, e nós estamos juntos. Nós podemos contar uns com os outros a qualquer momento. Qualquer momento eu posso pedir ajuda para o Pedro lá em Natal e eu tenho certeza que ele vai me ajudar, porque nós estamos sendo treinados e capacitados por Deus. E nós temos líderes acima de nós. Eu tenho líderes acima de mim, eu tenho a minha bispa, eu tenho o meu bispo, eu tenho o meu apóstolo, e eu tenho os meus pastores a quem eu peço ajuda também. E eu tenho os missionários que eu peço ajuda, eu tenho os presbíteros que eu peço ajuda, eu tenho os Timóteos, os Barnabés, os cooperadores, os diáconos a quem eu peço ajuda também. Porque nós não somos detentores de toda a sapiência, nós não somos detentores de toda a fortaleza. Então, a partir do momento que Barnabé, aquele homem que era cheio de todo poder, estou falando de poder não de poder de força, mas de poder de ensinar, de poder de estar ali apoiando a quem ele via, a quem ele sabia que tinha capacidade, porque ele havia visto o que Jesus fez com Saulo, né? Ele presenciou toda a mudança, ele viu de perto. Nós, quando estamos... eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ir para uma célula que era do Pilar Amarelo, que as líderes era a filha da pastora Celi, filha da pastora Celi, e a missionária Carol era de lá também. Era uma célula, eu não lembro o nome, gente, me perdoe. E eu cheguei na igreja diácono e as meninas eram cooperadoras, mas elas eram minhas líderes e eu via o potencial delas. E dali eu fui trabalhando comigo, né? E fui vendo a capacidade delas. E cada vez que alguém falava, eu sempre destacava elas como líderes, né? Obrigado, Carolzinha. Valente de Davi, que era lá, acontecia a primeira vez que eu fui no Delta de Parangaba, onde hoje é o meu PL Verde. Valente de Davi, exatamente. Então foi muito bacana esse aprendizado que eu tive com elas. Elas me ensinaram. Elas estavam ali me ensinando. Talvez a missionária Carol, que estava lá naquele momento, as meninas que estavam lá naquele momento, elas estavam me dando suporte para hoje eu estar aqui.
né? Talvez hoje você esteja dando suporte para alguém que amanhã vai estar em um local maior do que o seu. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos em um local de honra nem de destaque. Estamos sim. Se hoje você é Barnabé na sua célula, você tem um lugar de honra e destaque. Você está ali apoiando o seu líder. Aqui, Deus viu uma grandeza nele e uma muito maior em você, porque você está ali para dar suporte ao seu líder. Barnabé deu suporte a um grande evangelista chamado Paulo. Barnabé deu um suporte a um grande homem que tem um destaque enorme quando se fala em evangelho, se fala em Paulo, você vê toda a força que aquele homem teve, né? Quando a gente lembra da posição de Paulo, tem um tópico que eu coloquei aqui, que é ser prestativo. Nenhum trabalho é sem importância. Nenhum trabalho é sem importância, né? Verdade, Carol. A Carol está dizendo assim que foi muito bacana, porque as meninas que estavam lá, né, tinham diáconos, presbíteros, mas elas eram as líderes. E a gente reconhecia a autoridade delas. Eu ainda hoje reconheço a autoridade da minha presbítera, Rayane, que é a líder do meu PL. Eu conheço a autoridade da diaconisa Carol, que é minha líder no meu PL, né? Eu reconheço que elas são a autoridade no PL. Eu estou ali só para olhar. Eu não faço nada. Tanto que eu não participo de palavra, uma vez ou outra as meninas me pedem, mas a autoridade é delas. Dentro daquele espaço, elas são autoridade. E eu estou ali para dar apoio a elas. Eu estou ali para sustentar a presbítera Carol, a diaconisa Carol, ou perdão, a presbítera Rayane e a diaconisa Carol, que são as minhas líderes naquele local. Nós temos ali duas diaconisas que são discípulos, nós temos uma pastora que é discípula, nós somos discípulos dela. Nós estamos ali para dar força. Quando aqui, ó, nesse tópico que eu coloquei, ser prestativo, nenhum trabalho é sem importância, né? Ser um líder da igreja antiga pode ser chamado de servo, e esse foi Barnabé. Ele tomou a iniciativa, fez tudo quando ele achou que pudesse para aumentar o ânimo, para aumentar o número de pessoas ou até mesmo a questão financeira. Ele liderou com clareza e exemplo, tornou-se servo. Ele não considerava nenhuma tarefa sem importância, o que assim permitiu Barnabé demonstrar um estilo de vida. Barnabé, ele não importava se ele estava pregando, se ele estava auxiliando, se ele estava limpando, se ele estava levando as coisas. Barnabé queria estar no serviço. Para ele não tinha nem mais nem menos importância. Não era importante porque eu estava pregando, não era importante porque eu estava arrumando, não era importante porque eu estava cuidando do dinheiro, não era menos importante porque eu estava varrendo o local onde iam se encontrar as pessoas, não era menos importante se eu fosse para a rua atrás das pessoas ou eu fosse a pessoa que estava na porta para receber as pessoas. Barnabé não perdia a oportunidade de trabalhar para o reino de Deus, né? Então, a partir dessa prerrogativa, Barnabé não tinha nada a provar, ele não estava ali para brincar. Nunca procurou notoriedade, Barnabé nunca procurou estar na frente, tanto que ele colocava sempre Paulo, tu vai à frente, tu toma a frente, tu vai pregar, tu vai ser o pastor, tu vai liderar. Paulo toma conta disso. Barnabé ele estava sempre por trás. Ele estava coordenando as coisas, mas ele não fazia questão de aparecer. Quando ele orientou Paulo, ele alegremente permitiu que esse apóstolo emergente, alguém que ninguém conhecia, um Zé Ninguém qualquer, né, fosse maior do que ele. Barnabé já tinha o seu lugar, mas ele conheceu o emergente, Paulo, aquele que não era ninguém, aquele que os apóstolos nem queriam perto, aquele que talvez o povo judeu tivesse até medo quando falasse o nome de Paulo. Mas Barnabé deu oportunidade para ele. Barnabé deixou que Paulo superasse o próprio Barnabé. Ele não estava ali para aparecer. Ele estava ali para que o reino de Deus aparecesse. Ele estava ali para que Jesus aparecesse. E para que Jesus apareça, ele conta com qualquer um. Ele vai contar com você, vai contar com outro. Nós estamos ali para fazer algo muito maior do que a nossa vontade. Ele não sentia a necessidade de projetar sua própria dignidade ou provar a si mesmo para quem quer que ele fosse. Isso é muito... Gente, eu acho isso fantástico. Humildade. Sabe? Você ser humilde mostrar que está ali, não porque eu quero que as pessoas me vejam como isso, não. Às vezes o apóstolo fala algumas coisas que eu
eu fico com vergonha, né? Porque não é por mim, é pela glória de Deus. Como uma vez ele falando que lá na igreja, né? Vocês têm um pastor que ele foi um pioneiro na teologia inclusiva com isso. Não por mim, gente, eu não gosto. Por mim eu digo, o mérito é dele. O mérito é dele. O mérito é de outra pessoa, não meu, e o mérito é de Deus. Não importa. Glória a Deus, eu quero que a Lene seja maior do que eu. Eu quero que o diácono André seja maior do que eu, porque aí eu vou ter certeza que eu formei líderes. Eu quero que a diaconisa Elaine seja muito maior. Travou um pouquinho, pastor. O negócio caiu aqui, a ligação, a conexão caiu. Oi, tá tudo bem agora? Então, Agora tá, tô Barnabé, ouvindo direitinho. você não precisa estar ali por você, porque Deus é quem vai lhe respaldar. Deus é quem vai lhe dar lugar de honra. Deus é quem vai lhe dar um local de destaque. Não é ninguém, não. Não queira estar fazendo alguma coisa para que as pessoas vejam, faça para que Deus veja. Faça. A sua parte é fazer. Nós estamos ali fazendo para o reino de Deus. Barnabé não tinha nada a esconder. Barnabé não precisava manter uma fachada ou uma imagem. Ele permaneceu autêntico, vulnerável e transparente. Ele podia alegrar-se com a vitória dos outros e nunca se maravilhava com a sua própria fama. Gente, isso é fantástico. Reconhecer que o outro é maior que você, isso é algo tremendo. Lá no livro de Atos, no capítulo 11, Barnabé, a gente vê, né, quando ele se alegrava com a vitória do outro. Gente, imagina a alegria que ele teve quando Paulo viajou sozinho. A alegria quando ele deu nas mãos de Paulo igrejas para pastorear e Paulo fez com excelência. Porque ele disse assim, eu fiz aquilo que Deus me pediu. É cumprir aquilo que você foi chamado para. Né? Barnabé, ele nunca se maravilhava com a própria fama. Ele pensava em se ficar em evidência. Não. Ele sempre permaneceu por trás. Ele era autêntico no que fazia, ele fazia. O que era delegado para ele, ele fazia, sem medo que as pessoas pensassem uma coisa ou outra. Barnabé fazia. Ele não se importava com fama, ele não se importava em ter o nome dele na porta com destaque. Importava que Deus aparecesse. O importante para Barnabé era que Deus aparecesse, que Jesus fosse o centro. Não importa quem fosse trabalhar com ele, se fosse a Suzy, se fosse o Enzo, se fosse a Rayane, se fosse qualquer um. Deus colocou para ele treinar, ele treinava. Deus colocou para estar ali perto, ele estava segurando a mão, né? Ele ficava o tempo inteiro ali apoiando, né? Perfeito. A diaconisa, a missionária Carol e a missionária Assis estão falando aqui no princípio de humildade, né? O apóstolo Paulo foi humilde em reconhecer que também aquele homem que estava ali foi um grande ajudador dele, né? Uma pergunta que eu vou fazer para cada um de nós, tá? Se você fosse chamado para ser um novo Barnabé, de um novo Paulo, se você soubesse que esse novo emergente iria rapidamente colocar na sombra, você aceitaria esse chamado? Surgiu um novo Paulo na Igreja Apostólica Filhos da Luz, não é ninguém que chegou ontem. E se você fosse colocado para trabalhar com ele, mesmo sabendo que daqui a 3 meses ele estaria lá em cima e você ainda seria Barnabé, você iria? Você aceitaria? Você seria Barnabé? Você seria humilde? Você queria estar por trás? Você queria que seu nome não aparecesse? Você não ia se empoderar do seu poder em cima do outro? E traduzindo né, como eu digo, quebrando as palavras, nós somos mesmo servos. Quando a gente diz que
nós somos servos. Missionária Carol, nós não temos querer. Eu sempre digo isso, eu não tenho mais querer na minha vida. Quem governa a minha vida é o Senhor. Se Ele disser, eu faço. Tem algumas coisas que eu brigo com Ele, aí Ele me puxa pelos cabelos que eu não tenho, que dói mais, aí eu me calo, né? Mas quando a gente diz que é servo, a gente entende o que é ser servo. Olha, sabe qual é o exemplo de servo maior do que o de Barnabé? Jesus. Ele veio para servir, né? Parabéns, presbítera Rayane. Ele veio para servir. Tanto que ele lavou os pés dos apóstolos. Tanto que ele partiu o pão. Tanto que ele, o tempo inteiro, ele estava ali ensinando. Ele mostrou o que era ser servo e humilde. O próprio Senhor mostrou o que era ser servo e humilde, né? Nós devemos amar mais as pessoas que as suas posições. Algo que eu sempre bato na tecla. Eu falo muito isso nas nossas reuniões pastorais. Nós precisamos amar as pessoas independente do que elas são. Você nasceu com o nome Pedro. Você nasceu com o nome Rayane. Você nasceu com o nome Suzy. Você não nasceu com o nome de Doutor Pedro. Doutor, mestre, não. Você é Pedro. Independente que você chegue à sua graduação, à sua pós-graduação, ao seu mestrado, ao seu pós-mestrado, o seu PhD, o seu pós-doutorado, todas as letras que existem no mundo, eu tenho que lhe amar como homem que você é, como a pessoa que Deus lhe constituiu. Os seus cargos são presentes de Deus. Onde quer que Deus te coloque. Hoje, eu lembro que na minha primeira igreja, eu fui separado para obreiro, lá a gente chamava de cooperador também. E depois eu fui consagrado diácono. E eu sempre me vi na posição de servo. Hoje eu estou pastor da Igreja Apostólica Filhos da Luz, mas ainda me vejo um cooperador na casa do Senhor. Porque eu posso varrer, eu posso lavar, eu posso estar no púlpito, eu posso estar no PL, eu posso estar aqui dando aula, eu posso estar em missões, eu posso estar no meio da rua evangelizando, entregando panfleto, eu posso ser qualquer coisa. Eu gosto de estar no reino de Deus. Eu gosto de fazer parte. Não me importa onde Deus me colocar. Olha, tu não vai ser mais pastor, tu vai ser servente na minha casa. Amém. Eu vou ser. Se é para Deus, eu faço. Se é para Deus, eu faço. Nós Meu precisamos... pastor, Oi. o senhor falando, né? Onde ele colocar ali, o senhor está ali fazendo. E aí eu me lembrei agora, eu acho que a missionária Carol, a presbítera Rayane, também já presenciou muitas das vezes, né? As pessoas me chamando de a caseira da igreja, né? Eu sou a Uhum. caseira da igreja, porque eu vivo dentro da igreja, né? E aí as pessoas acham que com isso as pessoas me afetam, né? Porque eu não Uhum. estou ali para agradar o homem, né? Eu estou ali para agradar o Senhor. Eu faço porque eu amo aquela obra, eu amo a obra do Senhor, né? E quanto é importante isso, né? Demais, demais. Quando a gente percebe que o outro tem um valor, a gente, sabe, a gente esquece dos cargos. E aí eu Eu tenho... lembrando aqui que em relação a isso, né? O senhor falando de carga e tudo, e infelizmente muitos pensam ao contrário, né? Eu não quero estar como caseira, eu quero já ser a pessoa, eu já quero ser o que vai já chegar e já está tudo pronto, né? E a pessoa esquece que vem de É. todo um processo, né? Desde quando Uhum. você abre, que você varre, que você prepara tudo, né? Exatamente. Gente, eu falo sempre na minha outra igreja, porque não é exemplo que eu estou dando, é testemunho. Teve um tempo que eu e o apóstolo, nós éramos diáconos lá, e nós perdemos o emprego, tanto eu quanto ele. E chegou um momento que a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, né? Passei um tempão sem trabalho. O nosso dízimo e a nossa oferta era ir limpar a igreja para todo culto que acontecesse. Dia de domingo eu saía da minha casa a pé, ia para lá, ele vinha,
para a igreja, a gente limpava a igreja, lavava o banheiro, lavava o salão, lavava a cadeira, arrumava a igreja toda, ia para casa a pé, voltava para o culto. Às vezes a gente só tinha dinheiro para um ônibus. Como ele morava muito mais longe, ele guardava o dinheiro para um ônibus para voltar para o culto à noite. E como eu morava mais próximo, eu ia e voltava a pé. Quando o culto terminava, alguém levava ele para casa e alguém me trazia para casa. Quando ninguém se dispunha, eu voltava a pé. Mas eu fazia por amor, né? E é como o missionário Assis disse, quando a igreja era aberta, e eu chegava, gente, 1 hora antes do culto começar. Para quando as pessoas chegarem, o ar-condicionado está ligado, o cachorro está ligado, o som já está tudo ligado. Era só o povo entrar e o culto começar. E eu fazia por amor. E eu faço lá na igreja por amor. Porque eu sei que é o local que Deus, sabe, é onde Ele me colocar. É onde Deus colocar você. Hoje você é Barnabé. Glória a Deus, você é Barnabé. Porque você está ali apoiando um líder. Antes do seu líder existir, o Barnabé já existia. Antes de Paulo existir, gente, Barnabé já existia. Antes de Paulo ser líder, Barnabé já era um líder. Mas ele se colocou na posição de servo para ensinar tudo que ele havia recebido de Deus, né? Barnabé é a lei da delegação do poder. Somente pessoas capacitadas podem alcançar o seu potencial. Quando um líder não quer capacitar outras pessoas, ele cria barreiras dentro da sua organização para que as pessoas não consigam se superá-lo. Se eu não quero que a missionária Carol cresça, se eu não quero que a Suzy cresça, se eu não quero que a diaconisa cresça, que eu não quero que o cooperador cresça, eu imponho minhas regras para ele. Eu não faço com que eles aprendam. Para a glória de Deus, Lene, Elane e André se disponibilizaram a ficar com um módulo de teologia. Inclusive, tudo que eu sei eu vou passar para eles. Porque eu quero que amanhã, gente, e se o Senhor me recolher? Quem vai ficar no meu lugar? Ninguém vai mais dar aula? Se o Senhor me guardar, e aí? Vai parar? Né? Não, continua. A obra continua. Missionário Assis está aí. Missionária Carol está aí. Pedro está aí. Vocês, gente, pela lógica, o andar da carruagem, né? Talvez eu seja recolhido primeiro que vocês, pela minha idade. Não sei se a Sus tem 25 anos, se a Aline tem 20 anos, o Pedro tem 19. Eu tenho 57. Pelo andar da carruagem, daqui dos nós eu sou mais velho, né? Espero que ele me deixe mais 50 anos por aqui. E que eu consiga falar, para eu poder continuar falando dele, né? Para eu continuar falando do reino de Deus. Então, somente pessoas capacitadas podem alcançar seu potencial. Se você é uma pessoa capacitada, você vai alcançar o seu potencial. Se as barreiras permanecerem por muito tempo, as pessoas desistam ou mudam para outros lugares onde poderão maximizar seu potencial. Se eu barro aquilo que a Lene tem para fazer, se eu barro aquilo que o Assis está para fazer, eu como líder, tem uma hora que eu vou picar a mula, digamos assim, né? Bom, ele não quer me aproveitar aqui, eu vou para ali. Se ele não quer me aproveitar no Ministério da Educação Cristã, eu vou para artes, eu vou para louvor, eu vou trabalhar na Rede Kids. Ou eu vou sair desse lugar, vou para outro canto onde me aproveita. Líder capacita líder. O que é que o nosso apóstolo diz? Eu quero formar líderes maiores que eu. Eu quero que alguém seja maior do que eu. O nosso apóstolo diz isso no púlpito lá na igreja. Eu quero que os meus pastores, os meus presbíteros, os meus missionários, os meus cooperadores sejam maior que eu, porque eu vou ter certeza que eu formei líderes muito maiores. Assim Barnabé fez, gente. Barnabé tinha tudo. Barnabé sabia de todas as coisas, como funcionava todas as coisas no reino de Deus. Mas ele apostou no emergente chamado Saulo. Ele apostou no emergente que se tornou Paulo, né? Quando chega alguém na igreja que a gente vê que a pessoa tem um dom, alguma coisa, a gente já fica com medo, né? Eu já sou doido que chegue alguém para me ajudar. Já chegue alguém aqui para somar comigo, venha para cá, porque agora vai ser sua vez de apanhar, né? Eu também sonho com isso, pastor. Chega o povo que sabe. Glória a Deus. Ai, meu filho, tome aqui, tome. Ande, chega. Não é, Lucas? É isso que a gente precisa enxergar no outro. Gente, porque um dia eu cheguei na igreja nu e cru. Eu cheguei numa igreja nu e cru, eu não sabia de nada. Eu não sabia como funcionava nada. Deus foi me capacitando.
Aí, quando eu descobri esse negócio de teologia, inclusive, eu disse assim, opa, tem um negócio plagiado aqui nesse meio, né? Eu vou ver o que se é verdade ou é mentira. Porque se for mentira, meu filho, eu já estou cansado, né? Aí eu vou ficar dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor para ir para o inferno? Não, eu vou perder meu tempo aqui nesse negócio, não. Não vou mesmo. Se o povo diz que viado vai para o inferno, viado não vai dar reino de Deus, viado é abominação. O que eu vou fazer dentro de um lugar desse? Aí quando a gente vislumbrou esse negócio de inclusão, eu disse, opa, inclusão inclui qualquer coisa. Eu fui atrás, eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar. Não, aí tem uma coisa errada. Se Deus está dizendo uma coisa e o povo diz outra, onde é que está o erro? É na Bíblia ou na boca do povo? Aí eu fui estudar. Eu entrei para o centro de treinamento bíblico. Agora o negócio vai engrossar meu juiz, né? Ou eu enlouqueço de vez e jogo esse negócio pro ar, o negócio vai dar certo. Aí eu fui juntando uma coisa com a outra. A gente não tinha tanto acesso à inclusão como a gente tem hoje, né? Eu estava até mostrando para os meninos o curso que eu vou fazer, que não é de teologia inclusiva. Nós vamos fazer, aliás, chama-se A Mente de Cristo. Eu fiz em 2009, quando eu era da Igreja Batista Comunidade do Amor. E um curso que eu vou trazer para a gente. Tem nada a ver com inclusão, mas tem, porque Jesus é inclusivo, né? Então, foi daí para cá, gente, 2010, 10 anos, que eu lá me entreguei de corpo e alma para a gente aprender, porque eu não quero mais que ninguém pegue aqui. Então, vamos voltar para cá, né? Se você deseja ser um líder de sucesso, você deve tornar-se um capacitador. Quer ser um líder de sucesso, Pedro? Quer ser um líder de sucesso, Gabriel? Seja um capacitador. Seja aquele que vai ensinar aquilo que você sabe, independente que a pessoa chegou hoje, que a pessoa seja emergente, que a pessoa venha não sei de onde. Capacite aquela pessoa para estar no seu lugar no altar, Gabriel. Capacite aquela pessoa para estar no seu lugar, missionários. Para que ele possa estar ali do seu lado. Nem que a partir do ano que vem nós vamos mandar missionário para fora. Não vai o missionário Assis, nem a missionária Carol, nem a missionária Sheila, mas eles estão aqui capacitando aqueles que estão lá para fora. Porque quando a gente ensina o que a gente sabe para alguém se tornar maior do que nós, o nosso trabalho não foi em vão. Barnabé não fez um trabalho em vão. Quem é Paulo hoje? Quando você lembra de Paulo e lembra de Barnabé, qual é o nome mais rápido que a gente associa à palavra de Deus? Paulo. Depois que a gente vai procurar saber quem é Barnabé. Mas se você falar Paulo de Tarso, todo mundo associa rapidamente. Barnabé, você vai procurar de livro em livro, você vai passar aqui na sua cabeça. Barnabé foi falado aqui. Quem é este Barnabé? Mas Barnabé foi o homem influenciador, o homem que capacitou, que treinou e que deu toda a autoridade para Paulo fazer aquilo que ele fazia. E Paulo fez com mais excelência. Barnabé era um excelente capacitador. Torne-se um excelente capacitador. E aqueles que estarão sob a sua liderança serão maior do que você, diácono Ian. As pessoas que trabalham com você vão ver a sua capacidade de liderar e vão querer ser iguais a você. E a sua capacidade de liderar, diácono Ian, vai ser tão impactante na vida deles que você vai tornar pessoas mais capacitadas do que você. E você vai olhar para trás e vai dizer assim, eu fiz o que era para ser feito. Barnabé olhou para trás e disse assim, eu fiz o que era para ser feito. Ele não se vangloriou. Ele ficou feliz com o sucesso do outro. Tem um historiador chamado Theodore Roosevelt que ele fala, o melhor executivo é aquele que tem a sensibilidade suficiente para escolher bons homens, para que eles façam coisas que ele deseja que aconteçam e que tem suficiente autorresignação para guardar-se de não interferir enquanto eles estão fazendo o que lhes foi solicitado. Gente, eu achei isso fantástico. Um líder que sabe, ele reconhece a capacidade do outro, ele designa alguma coisa para o outro fazer, ele vê o outro fazer, mas ele não interfere, porque ele sabe que ele tem capacidade. Se você foi capacitado para alguma coisa, Deus viu em você. Então, você que está ali apoiando o seu líder, deixe que ele faça. Apoie ele, dê força, incentive o seu líder. Incentive o seu líder ali. Você é Barnabé, mas você é a âncora do seu líder. Mas além de mim ainda tem um Timóteo. Você é o Barnabé que foi escolhido, querido. Você hoje é o Barnabé que foi escolhido. Paulo poderia ter dito assim, ele já é um líder, por que eu vou fazer? Barnabé olhou para Paulo e disse assim, eu não vou treinar esse Zé ninguém aí. Um cara arrogante, um cara que matava os outros, um cara que perseguia a mim. Eu não, ele quiser que faça sozinho, ele quer aprender sozinho. Então Barnabé disse assim, venha, eu cuido.
Quem vai cuidar de você sou eu. Quem vai lhe dar de comer sou eu. Quem vai dar água na sua boca sou eu. Quem vai lhe botar você para andar sou eu. Quem vai lhe ensinar a pregar sou eu. Quem vai lhe ensinar a palavra de Deus sou eu. Quem vai lhe ensinar o caminho de Jesus sou eu. Eu vou lhe treinar e você vai ser melhor do que eu. Um líder eficiente, ele designa o trabalho, apoia, encoraja e fica só observando, porque ele sabe da capacidade que ele tem. Não se sinta menor, não se sinta inferior a quem está liderando você. Se hoje você está aí na sua posição, é porque Deus sabe tudo que você é capaz. Se você está ali do lado do seu líder, o seu líder sabe muito mais da sua capacidade. Ele vê a sua capacidade muito maior. Porque ele está vendo que quem está treinando a ele, quem está apoiando a ele, quem está ali do lado, é alguém bem mais capacitado que o outro. Preste atenção, um líder de verdade, ele se sente feliz quando o seu liderado faz coisas maiores que ele. Porque ele sabe que ele ensinou. Né? Trazendo para a minha vivência, eu trabalhei com uma pessoa, um tempo atrás, e ela era justamente ao contrário. Quanto mais a gente procurava fazer para engrandecer a equipe, essa pessoa barrava. Ela tolhia, ela proibia que a gente fizesse, porque ela tinha que dizer, ela tinha que executar para que os outros vissem que ela era que era boa. Ela nunca capacitou outras pessoas para estar iguais ou maior que ela, não. Ela queria ter sempre o poder. Isso não é líder, isso não é liderar. Né? Isso é... Eu não sei nem qual a palavra que a gente usa para isso, né? O Jack Nian, que lidera equipes, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Eu não sei se alguém aqui trabalha liderando equipes, mas quando a gente é um verdadeiro líder, a gente quer que as pessoas que estejam ao nosso lado, elas sejam muito maiores. Porque aí, querido, quando eu percebo que eu consegui, eu olho para mim e digo assim, puxa vida, eu me esforcei por alguém que ninguém acreditava, né? Exato, Suzy, falta de humildade. E pastor, Diga, meu filho. sabe o que é interessante quando a gente vê esse crescimento? A gente acaba entendendo que aquela pessoa, que ela cresce através do aprendizado que ela absorve da gente, ela consegue chegar em lugares muito maiores do que um dia nós chegamos. E isso é tão gratificante porque para você ver como Deus ele é estratégico. Nesse período de quarentena, eu venho assistindo muita novela pela Globoplay. E em uma das novelas, assim, eu me trouxe uma lição, que é exatamente o que aquelas pessoas que estão próximo da gente, elas são capazes de plantar, coisa, dar continuidade ao nosso trabalho. E isso entra muito em uma das ministrações que o apóstolo falou. Tem promessas que Deus lança sobre a nossa vida, mas que não vão acontecer conosco, vão acontecer com as pessoas que vão nos substituir mais para frente, que vão crescer, que vão alcançar essas promessas. E eu acho isso de uma imensidão grandiosa, sabe? Hoje eu vejo o Ministério de Educação Cristã, né? Que onde tem você, e eu lembro que no início era só o senhor ministrando a teologia. Hoje eu fico com os meus olhos cheios de água quando eu vejo a Lene, porque eu vejo a Lene assim, realmente nesse ministério. Eu vejo o diácono Francis, né? E a gente vê pessoas começando a germinar a semente que você plantou e a começar a dar frutos para germinar em outras pessoas. E eu acho que quando isso acontece, é uma das coisas assim mais... Não tem prêmio maior, não tem dinheiro que compre a felicidade de um líder ao ver um liderado crescendo e desenvolvendo aquilo que ele ensinou e de forma muito melhor. Com certeza. Gente, ó, você quer ver um exemplo fantástico? Quem foi o escolhido para levar o povo para a Terra Prometida? Quem entrou na Terra Prometida? Né? Deus escolheu um. Quando chegou na porta, ele disse assim, tu não vai entrar não, quem vai entrar é ele. Ele foi o líder o tempo inteiro. Ele dirigiu aquele povo, ele governou aquele povo, ele liderou aquele povo. Mas sinto muito, Rayane. Tu só fica até aqui. Daqui para cá é outra pessoa. É o emergente que acabou de chegar.
né? Moisés tinha tudo ali, né? Aí o Senhor disse assim, Moisés, senta aqui nessa pedra, vamos ter uma DR aqui? Pode ser? Aí Moisés bota o povo para correr, bora, senta aí. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, você foi um líder maravilhoso, você liderou, você fez o que eu te pedi, você foi lá, tirou o povo, andou com esse povo para cima e para baixo, deu de comida, deu de água, governou, liderou. Mas Moisés, tu não vai entrar não. Aí Moisés disse, o quê? Mas não, peraí. Josué, quem vai entrar é ele. Para que liderança maior do que a que Josué teve? Para que líder maior do que o que Josué teve? Moisés. Aí Josué, que não sabia de nada, ficou desesperado. Mas Deus disse assim, é contigo agora, Eric. Te vira. Te vira. Porque agora vai sair, né, o teu líder e tu vai. Tu era o Barnabé. Né? Mas aí tem uma hora que o líder vai sair, o Barnabé aparecer. Ou o Barnabé, que foi Moisés, saiu de cena para o líder Josué entrar. O líder Barnabé saiu para que o líder Paulo fizesse o que era para ele ser feito. Certo? Continuando o raciocínio de Theodore Roosevelt, ele fala o seguinte, ó, a verdade é que o único caminho para que você se faça indispensável é você se fazer dispensável. Em outras palavras, se você tem capacidade de sempre delegar poder e capacitar outras pessoas e ajudá-las a desenvolver o seu potencial de maneira que se tornem capazes de realizar a sua tarefa, você se tornará tão valioso para a organização que você se tornará indispensável. Se torne indispensável, né? E você vai se fazer uma pessoa... Perdão. Para que você seja indispensável, você tem que se fazer uma pessoa que não queira aparecer, tá? Aí todo mundo vai perceber quão valioso, quão indispensável você é. Nunca queira estar no centro das atenções, porque quanto mais eu aparecer, mais pessoas vão me ver, mais pessoas eu serei comum. Então o que Barnabé fez? Ele se tornou uma pessoa totalmente, né, escondido, deu poder para o outro, mas Paulo sabia que ele era uma pessoa totalmente indispensável para ele. Eu tenho certeza que quando eles se separaram, que Paulo começou a andar com Silas, em nenhum momento da Bíblia, nenhum desses estudos que eu vi, não fala que eles trocaram e-mails ou WhatsApps, né, pedindo ajuda. Mas eu tenho certeza que Paulo pedia ajuda a ele. Quando Paulo tinha uma dificuldade, eu acho que Paulo lembrava, eu vou ver como era que meu líder fazia. Eu vou ver como foi que ele me ensinou, eu vou ver como ele agia dessa maneira. Talvez ele escrevesse uma carta para Barnabé, pedindo uma ajuda, e Barnabé respondesse. Líderes que se tornam dispensáveis, né? Ele vai se tornar uma pessoa totalmente indispensável mais na frente. Capacite quem você acha que não. Dê poderes àquela pessoa que as outras não acreditam. Aí você vai se tornar uma pessoa que é indispensável para aquele meio que você trabalha, né? Não queira ser o centro das atenções, porque o centro das atenções só tem um, né? Que é o próprio Jesus, né? Então, quando você partir desse pressuposto, nós conseguiremos alcançar aquilo que Deus sonhou para a vida sua e para a vida do seu líder. Definitivamente, Barnabé foi um líder que sabia como animar as pessoas. Isso é visto quando ele não deixa passar nenhuma oportunidade de acrescentar coisas boas para os outros. E sua grande e simples contribuição no que diz respeito à delegação de poder pode ser vista em sua interação com Paulo. Barnabé ele nunca deixou passar. Se ele via que ali tinha um potencial, ele injetava ânimo. Se ele via que ali tinha oportunidade, ele injetava ânimo. Se ele via que Paulo poderia fazer, ele colocava e saía de cena. Paulo, vai tomar conta dessa igreja, é contigo. Não quero nem saber, é contigo. Barnabé incentivava um grande líder.
Barnabé estava ali para dar apoio, né? Ele acreditou em Paulo antes mesmo de qualquer outra pessoa. Barnabé acreditou cegamente em Paulo, independente de quem acreditasse ou não. Barnabé acreditava. Acredite no seu líder. Acredite naquele que Deus colocou para ser o seu líder. Esteja ali do lado do seu líder. Se as outras pessoas não acreditam, faça aquilo que Barnabé fez, acredite no seu líder. É muito fácil dar uma opinião a favor de um assunto ou pessoas controvertidas diante de líderes que dão apoio a essa pessoa. Outra coisa é você levantar-se e falar diante dos outros que não fizeram. E foi exatamente isso que Barnabé fez. Ele não esperou que os apóstolos apoiassem Paulo. Ele foi lá, encarou e disse assim, esse é o cara. Ele não esperou que os 12 fossem dizer, esse cara é bacana, a gente tem observado. Não. Quando ninguém queria, quando ninguém apostava, Barnabé pegou na mão de Paulo e disse, agora você vai conhecer eles lá. E eles vão ter que lhe engolir, né, presbítero Rayane? Eles vão ter que lhe engolir. E ele apostou naquele homem. Ele não esperou que ninguém acreditasse, não. Ele foi lá e disse assim, olha, é assim, 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 assim. Na verdade, ele acreditou em Paulo, enquanto Pedro e os outros tinham medo dele. Imagina, né? Saulo, Paulo, matador, perseguidor, para apóstolo. Quem que não ia ter medo? Tem uma pessoa na sua rua que bate em todo mundo. Faz briga até com o vento, né? Olha aí, a presbítera Rayane está dizendo que já tem um. Ou é ela mesmo, né? Ou é ela mesmo. Então, no momento que essa pessoa se torna amigável para a rua inteira, se torna uma pessoa amável, quem ainda não vai ter medo dele? Achar que qualquer hora ele vai tacar a bolsada, né, presbítera Rayane? Vai pegar a bolsada e sentar na cabeça de qualquer um. Os apóstolos tiveram medo, mas Barnabé não. Ele acreditou em Paulo. Ele não duvidou. Você deve ser capaz de perceber o potencial que há nas pessoas, encorajá-las e acreditar em si mesmas. Mesmo que, pronto, quando o apóstolo me desafiou a trazer o estudo para a gente, eu falei para ele assim, não, apóstolo, faça você, eu não quero, eu acho que não vou conseguir. E é assim mesmo, gente, quando termina, eu vou lá no Missionário Assis, ele ainda está aí, tá tão calado. Tá. Eu vou lá no Missionário Assis, na Missionária Carol, e digo assim, gente, pelo amor de Deus. Eu digo, Assis, me diga em nome de Jesus, eu consegui passar o que era para passar ou eu falei besteira? Às vezes eu tenho medo, né? E o apóstolo assim, não, é com você, ele encoraja, né? E eu vou com medo, mas eu vou. Eu lembro da bispa, vá com medo, mas vá, né? Eu acho que o Missionário Assis não está aí, não. Ele botou só a foto dele e saiu. Mas vamos lá. Né? Então, acreditar naquilo que a gente não vê. Meu Deus, eu tô aqui ouvindo tudo. Faz igual a bispa. Vai com medo mesmo. Né? Barnabé viu todo o potencial de Paulo e foi lá e enfrentou. Né? Ele ousou, mesmo que os outros não confiem em coragem. Ele defendeu a liderança de Paulo diante dos outros. As escrituras dizem que Barnabé tomou Paulo e levou até os apóstolos. E lhes declarou a respeito de como tinha visto o Senhor no caminho e aquilo que tinha falado. E de como ele tinha pessoalmente pregado a respeito de Jesus, o que a gente já falou lá na frente. Você pode imaginar como essas coisas teriam acontecido em Jerusalém daqueles dias? As pessoas vendo Paulo pregar sobre Jesus? Dá para a gente imaginar? Pronto, não for longe de novo. Né? Eu ainda era de uma igreja tradicional e eu vinha do culto um dia de domingo e quando eu atravessei ali a Universidade com 3 de Maio, um amigo meu estava no carro parado, me viu passar com a Bíblia na mão e disse assim, eu não acredito que é este viado. Com a Bíblia na mão? Não pode. Aí ele ficou tão desesperado, tão desnorteado, né? Me viu com a Bíblia na mão, domingo, 9h30 da noite. Né? 3 dias depois ele me liga. Aí falou assim, de onde tu vinha domingo à noite? Eu disse, da igreja. Ele, que igreja? Eu falei assim. Aí disse assim, tu, crente? Sou. Com Bíblia na mão. Porque não acreditavam.
Entendeu? Ele disse assim, não pode. Ele disse assim, se Deus converteu ele, o negócio vai ser mais fácil, né? Porque ele só era assim, meio adoidadinho. A minha vida, você já sabe como era, né? Ele disse assim, se Deus converteu ele, Deus converte qualquer pessoa, né? E alguém um dia acreditou em mim. Né? Alguém um dia acreditou em mim. Colocou alguém que era meu líder, mas que confiou naquilo que Deus havia colocado. Paulo metia medo nos outros. Barnabé não. Barnabé ousou. Barnabé foi lá e disse assim, esse é o cara que vai ficar com vocês. E eu não quero nem saber. E Barnabé treinou aquele cara. E Barnabé ousou enfrentar Pedro e os outros. Né? Pedro, que, né, como a gente leu, era o caba da peixeira, né, o caba ignorante, junto com os outros que estavam lá, eles engoliram. Porque eles tiveram, mesmo com medo, mas eles acataram pelo aval de Barnabé. O líder apoiando o Zé Ninguém. O líder apoiando um emergente. Né? Os apóstolos, devem ter pensado de que se tratava de mais um truque, né? Mais um momento, né? de apresentar ali. Barnabé deve ter aparecido com Paulo em uma das reuniões dos apóstolos na cidade. Em um silêncio desconfortável, sem dúvida, de ver ter caído sobre as pessoas que estavam reunidas quando eles souberam da identidade daquele que acompanhava Barnabé. Imagina, né? Estavam todos reunidos, numa casa, no maior silêncio, que eles reuniam escondido. Aí chega quem? Barnabé trazendo Paulo. Homens que eles morriam de medo. Né? Aí Barnabé fala assim, gente, olha, esse aqui é o cara que teve um encontro com o Senhor. Eu vi o testemunho dele lá em Damasco, pregando sobre Jesus, iguais a vocês, ou talvez com mais ímpeto que vocês, que caminharam com Jesus. Ele não caminhou com Jesus. Né? Paulo não caminhou com Jesus. Quem caminhou? Os que estavam lá. Então eles já ficaram, né? Por que ele é melhor do que a gente? Né? E hoje a gente sabe quão importante Paulo foi para que nós estivéssemos aqui. Né? Quão valioso foi o testemunho de Barnabé diante de Paulo. Quão valioso foi tudo que Barnabé tirou dele, os méritos que ele podia ter para entregar para Paulo. Barnabé estava ali, apoiando, dando força, incentivando e colocando aquele homem para fazer o que ele sabia, mas que ele não fez. Ele acreditou no líder, que era Paulo. Ele acreditou naquele homem que foi levantado como líder. Tem um líder acima de você? Você está ali para apoiar o seu líder? Faça tudo o que você sabe para que o seu líder esteja lá na frente. Porque você vai ser maior que ele depois. Mesmo que as pessoas não vejam o Barnabé, mas eles vão saber que quem estava apoiando o seu líder era o Barnabé. Paulo teve um grande líder. Né? Para ser um líder capacitado, você precisa mais do que acreditar em líderes que estão surgindo. Você precisa dar passos adiante para ajudá-los a se tornarem líderes de acordo com o potencial que eles têm para desenvolver. Não é só porque surgiu, porque eu não acredite no potencial, invista nele. Se você sabe fazer de bom o quê? Pronto, Diácono Ian sabe fazer de bom para o reino de Deus o quê? Ele ministra dançando. Chegou alguém que dança na igreja. Então, o Diácono Ian vai trazer e vai ensinar. Ele é a presbítera Marcela, porque é o que eles sabem fazer. Eles adoram a Deus com a dança. Né? Claudinho adora a Deus com a dança. Chegou alguém que se identificou no Ministério de Arte. Puxa vida, esse menino tem um potencial. Eu tenho certeza que o Diácono Ian, a presbítera Marcela e o Claudinho, o cooperador Claudinho, vão fazer tudo o que eles sabem para que aquela pessoa esteja melhores do que ele. Sabe uma coisa que eu achei super bacana? Num evento que nós tivemos, eu não lembro qual foi, que o Pedro veio para cá.
E os meninos colocaram o Pedro para dançar sozinho, para ministrar sozinho. Você lembra disso, Pedro? Você lembra disso, Diácono Ian? Eles acreditaram no potencial que ele tinha para ministrar uma dança. Se não me engano, meu pastor, eu acredito que tenha sido no congresso de alinhamento. Pronto, foi. Exatamente. Foi muito lindo aquele momento. Eles acreditaram e viram o potencial que você tinha. Eles investiram em você. Aquilo foi lindo demais. E o mais bonito, eles deixaram o Pedro ministrar sozinho. Foi eles, eu lembro que foram os 3, depois ficou o Pedro sozinho. Até com uma capa azul. Nunca esqueci. Líder que vai liderar. Líder que entrega tudo que ele sabe na mão do liderado, para que o liderado seja um líder maior do que ele. É isso que nós precisamos ser. É isso que nós precisamos entender dentro do reino de Deus. Existem as hierarquias. Apóstolos, bispos, pastores, missionários, presbíteros, diáconos, cooperadores, líderes de PL, Timóteo de PL, Barnabé de PL. Mas todos nós, do Timóteo, do Barnabé, perdão, ao apóstolo, nós somos servos, primeiro de tudo. Hoje, o meu líder, o meu apóstolo, ele é meu exemplo. Ele é meu exemplo. Estou ali para apoiar. Estou ali para fazer o que for. Né? Eu estou ali para fazer tudo o que precisar. Os missionários estão ali para apoiar a gente. Eu sempre falo que os 3 missionários são... Olha, Deus colocou 3 missionários porreta, né, para segurar nós. Missionária Cis, missionária Sheila e missionária Carol. Eu posso cair, minha filha, que eu não passo do chão. Os 3 para me segurar. Quando eu penso que eu vou cair, os 3 me levantam de uma vez, né? E eles estão lá, do meu lado. Eles estão lá do lado do apóstolo, do lado dos pastores, do lado dos bispos. Porque cada um tem o seu papel. Hoje, o seu papel, Barnabé, você está treinando o seu líder. Ele vai fazer algo muito maior do que você, porque você... Vai não, missionário Cidinho, estou saindo de férias. Tu não tem férias, não. Nem tu, viu? Vem não. Tudo que você sabe, que você pode ajudar na sua liderança, faça. Porque amanhã o teu líder vai dizer assim, eu só consegui porque eu tive alguém para me ajudar. E esse alguém foi o meu Barnabé. Alguém me incentivando para que eu continuasse. Para ser um líder capacitado, você precisa mais do que acreditar. Oi. O que eu estou conseguindo perceber, identificar, e o que é mais admirável, é que, por mais que o líder esteja acima do Barnabé, há sempre esse compartilhamento mútuo de força, né? Porque um vai segurando a mão do outro e um vai apoiar. É como se fosse uma balança. Eu vejo esse processo como uma balança, onde um apoia o outro. Porque se o líder está mais fraco e está perto de cair, o Barnabé está ali auxiliando. Como também, se o Barnabé está passando por um momento difícil, é o líder quem levanta. Eu queria compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo e com o presbítero Axio. Houve um tempo em que eu não estava muito bem, estava passando por um momento um pouco difícil, e ele, enquanto meu líder, foi quem me deu um maior apoio. E assim, eu, enquanto Timóteo aqui de Natal, do PL daqui de Natal, estou meio que prestando esse papel do Barnabé, servindo como Barnabé também. Então, eu percebo muito que há essa balança, onde um vai ajudando o outro, um vai erguendo o outro. É algo muito interessante que chama muito a atenção. E em relação a ser alguém que chegou agora naquele ambiente, naquele lugar, eu percebo que é onde se confirma mais uma vez que Deus vai usar as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Porque aqueles a quem as pessoas não dão credibilidade, vem alguém e injeta nele muito ânimo e muita força para que ele possa crescer e se tornar assim melhor ainda do que aquele líder. Exatamente. Né? E é justamente o que a gente vai falar em seguida, que eu coloquei aqui, capacitar pessoas requer um investimento pessoal. Isso requer tempo e energia,
mas vale a pena. Se você o fizer bem feito, terá o privilégio de ver alguém subir o nível mais elevado. E é como um bônus adicional ao delegar poder e capacitar os outros, você estará aumentando o poder da sua organização. A partir do momento que você investiu na vida de alguém e capacitou ela, aí eu vou ter o apoio que eu preciso do outro na hora que eu preciso. Se eu estou fraco, aí o outro vem e me apoia. Se o outro está fraco, a gente vai e contrabalanceia um ao outro. Isso é a função da gente. Eu sei que se amanhã, no meu PL, a presbítera Rayane, que é a minha líder, não puder estar, a nossa Timóteo, que é a diaconisa Carol, não puder estar, mas vai estar. O Barnabé Costa, o Barnabé Amanda, o Barnabé Enzo, o Barnabé Evelyn, a gente vê. Né? Estarão os futuros líderes dali. Espero de coração, espero que a gente, quando a gente voltar a ter os nossos PLs normais, né, normais como eram antes, que cada um dos que estão com a gente seja um líder. O E seja o líder de um PL, a Evelyn seja líder de um PL, todo mundo seja líder de um PL. Porque nós vamos saber, presbítero Rayane, que a gente fez aquilo que o Senhor nos capacitou. E nós acreditávamos nele. Eu sempre acreditei no potencial do Lucas Gabriel. Sempre acreditei nele. Não é porque ele está aqui não, gente, mas eu sempre acreditei nele. Dou nele, bato nele, dou na cara dele, puxo ele para cá, mas eu acredito no potencial do Lucas Gabriel. Eu sei de todo o potencial que ele tem. Pode pessoas não acreditar, mas eu acredito. Eu vejo nele um levita de mão cheia. Quando ele começa a ministrar, eu acho assim fantástico. Quando ele está ali no altar tocando, eu acho fantástico. E eu sei das coisas que ele é capacitado, porque Deus já havia separado ele para uma obra. Então a gente tem que injetar, a gente tem que dar aquilo que as pessoas não acreditam, né? Então nós precisamos entender isso, né? Então, gente, quando nós fomos escolhidos a sermos os Barnabés dos nossos PLs, os Barnabés de nossas células, como nós éramos antes, não é que nós sejamos menos, não. Não é que eu não sou Barnabé, eu não sou ninguém. É sim, todos nós somos uma peça fundamental na obra de Deus. Todos nós somos uma peça importante na obra de Deus. Vamos tirar a construção de uma casa, né? Para que a casa seja erguida, tem um alicerce. Alguém vê o alicerce? Ninguém vê o alicerce da casa. Mas se não existir alicerce, a casa cai. Né? Quando a gente começa a construir, a gente constrói o telhado para baixo? A gente constrói primeiro o telhado? Não. As paredes. Né? Aí quando as paredes estão erguidas, aí já vem o telhado? Não. Aí a gente vai fazer o buraco das portas. Né? Quando vai fazendo nas paredes, o buraco das portas, o buraco das janelas. Né? Eu lembro que quando a gente foi construir a nossa casa, que eu cheguei aqui a primeira vez e só tinha a parede de fora, a casa tinha sido derrubada toda. Eu disse, meu Deus, cadê a nossa casa? Como é que vai surgir uma nova casa daqui? Eu não tinha ideia de como ia surgir uma nova casa. Aí, quando eu passei, foi tempo sem vir, quando eu vi o alicerce desenhado no chão, né? Eu disse assim, aqui já tem uma estrutura. E a parte de cima, como é que vai ser agora? Que eu não sabia. Passou um tempo, eu cheguei, a parte de cima estava feita. E eu via onde o meu quarto hoje, eu dizia assim, Jesus, meu quarto é tão pequeno, não vai caber nem minha cama, porque eu não tinha noção. Quando eu cheguei outro dia que a parede já estava levantada, eu disse, meu quarto dá para eu correr dentro. Ficou tão grande. Né? E a casa foi se fazendo. Depois das paredes erguidas, foi que vieram os caibros, ainda teve a história dos caibros, da ripa, da linha, para depois vir as telhas. Depois que estava pronto, aí vieram os acabamentos, parte elétrica, parte hidráulica. Não é isso assim que vai acontecendo? Assim somos nós, querido. Para que a igreja do Senhor esteja erguida, existe o alicerce. Hoje, Suzy, Eric, Joelma, Rayane, Sabrina, qualquer um de nós somos um tijolo na obra de Deus. Cada um está sendo colocado um tijolinho em algum local. Né? Se faltar um tijolo na construção, vai ficar um buraco.
Se faltar um tijolo na construção, se além de sair, vai ficar um buraco. Até que venha outro tijolo para ser posto ali. Todos nós somos importantes. Hoje, o missionário Assis pode ser o alicerce. A missionária Carol pode ser o teto. Mas nós somos as paredes. Só o teto e o alicerce não funcionam. Só o teto e as paredes não funcionam. Porque vai cair. Só o alicerce e o teto não vai funcionar. Só o alicerce, o teto e as paredes não vai funcionar porque precisa de porta e janela. O alicerce, o teto, as paredes, as janelas e a porta não vai funcionar porque nós precisamos da fiação, nós precisamos da parte hidráulica. Nós precisamos de um todo. A igreja precisa de um todo. Eu preciso ter uma pessoa que limpou a igreja. Eu preciso do apóstolo lá na frente. Eu preciso de um Barnabé no meu PL, eu preciso de um líder no meu PL. Porque se amanhã o meu líder não puder mais, eu, Barnabé, vou estar ali para tomar o lugar do meu líder. Tomar não, assumir o local do meu líder. E quando eu ver que chegou um novo líder, eu, Barnabé, vou sair de cena e vou capacitar para que ele esteja ali. Se a minha função hoje é ser Barnabé, incentivar e colocar um líder no local de destaque, faça. Torne-se uma pessoa que seja dispensada. Não, eu não preciso dele, porque mais na frente alguém vai dizer assim, puxa vida, esse PL andou porque a Suzy foi uma pessoa indispensável para treinar esse líder. A Suzy foi uma pessoa que esteve aqui todo o tempo injetando ânimo. A Suzy foi uma pessoa que esteve todo o tempo aqui botando o PL para cima. A Suzy foi uma mulher que esteve todo o tempo aqui dizendo nós vamos conseguir, nós vamos superar, nós vamos passar. Eu acho que não vai dar certo. Vai dar certo sim, vai e faça. Eu não consigo, pois vamos orar, vamos louvar, vamos rir, vamos chorar juntos. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Nós somos um tijolo que estamos formando a obra de Deus. Não existe maior nem menor. Não existe grande nem pequeno. Todos nós somos iguais. Lembra, o alicerce é importante, assim como o telhado é importante. Eu não posso construir uma casa sem alicerce. Eu não posso construir uma casa e deixar sem telhado. Porque a chuva vai cair e vai destruir. Assim somos nós. Cada um tem uma importância na obra de Deus. Você não é menor do que um missionário não é menor do que um pastor não é maior que um cooperador. Não. Todos nós somos iguais. Os títulos são apenas para diferenciar a organização da coisa. Mas hoje, eu, Barnabé, eu tenho um líder. Eu, Barnabé, tenho o meu líder. Se chama Apóstolo Alan Luiz. Eu estou ali para que ele apareça. Eu estou ali para que ele seja o que está nos guiando. Se ele precisar sair de cena e for preciso que eu esteja ali, eu vou. Mas quando ele voltar, ele toma o posto dele. Se o Pedro é meu líder, mesmo eu pastor e ele cooperador, ele é o meu líder. Eu estou ali para sustentar. Porque se uma hora o Pedro não puder, eu vou. Mas quando ele voltar, o líder de vocês estão aqui. O nosso líder voltou. O nosso líder voltou. Esse é o papel de Barnabé. Esse é o papel do auxiliar, do auxiliador, aquele que Deus colocou para sustentar a obra dele. Quem teria sido Paulo se Barnabé não tivesse se resignado e tivesse visto o potencial que Paulo tinha? Talvez fosse ao contrário. Barnabé fosse o cara que tem os livros. Paulo fosse só aquele que apareceu ali em 3 capítulos, 5 versículos. Não, mas Barnabé viu a importância que ele tinha. Hoje, quando a gente olhar para o texto que a gente lê Barnabé, a gente vai falar, esse era o cara. Barnabé foi o cara que incentivou Paulo. Barnabé foi o cara que afrontou os apóstolos. Barnabé foi o cara que afrontou Jerusalém. Barnabé foi o cara que afrontou o povo de Jerusalém. Afrontou os judeus para dizer assim, olha, tá aqui, esse cara aqui, ó, eu tenho prova dele. Porque eu vi o que foi que Jesus fez com ele. Eu vi o que ele fez quando ele levantou-se da cegueira e como ele falou grandiosamente de Jesus. Barnabé, mas era você que era para ter ido. Era, mas que Deus mandou foi ele. Quem foi que Deus derrubou? Quem foi que Deus teve um encontro? Quem foi que Jesus pegou pela coleira e sentou e disse, Paulo, agora é assim, assim, assim. A partir de hoje não vai ser mais Paulo, não vai ser Saulo, não vai ser Paulo. A partir de hoje
inquisitor, tu vai ser aquele que vai ajudar. A partir de caçador, tu vai ser aquele que vai ajudar. A partir do que escondendo, dos que me condenam, tu vai ser aquele que vai falar ao meu favor. A partir de hoje, Paulo, tu vai ser aquele que vai me defender, não aquele que vai caçar o meu povo, não aquele que vai defamar a mim e ao reino de Deus. E Paulo fez aquilo. E Barnabé viu o que Paulo fez. Barnabé poderia ter dito assim, não, ele fez porque eu estava ali do lado. Não, Barnabé disse assim, esse é o cara. Ele vai ser pastor, ele vai ser evangelista, ele vai ser ministro da palavra. Ele rompeu com aqueles que estavam de igual para ele. Ele acreditou no potencial de um emergente. Nós precisamos acatar, nós precisamos enxergar quem chega do nosso lado, que a gente acha que é um emergente, mas que Deus é que tem capacitado você para você capacitar o outro. E faça aquilo que Deus tem colocado para você. Capacite o outro. Se torne uma pessoa que está ali para ajudar, ajudador, auxiliador, apoiador. Seja, projete no outro aquilo que você quer para você. Que se você projetar no outro aquilo que você quer para você, você vai ter dupla vitória. A dele e a sua. Mas a dele está mais importante do que a sua. Porque você vai saber que você fez aquilo que Deus te capacitou. Você vai saber que você fez aquilo com prioridade para Deus, não para você. Para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Hoje, nós, Barnabés, da Igreja Apostólica Filhos da Luz, nós precisamos entender isso. Hoje, eu sei que eu posso contar com os 3 missionários para o que eu precisar. Hoje eu sei que eu posso contar com a presbítera Raiane, porque eu precisar. Eu até brinquei com o apóstolo e disse assim, apóstolo, se eu disser para a presbítera Raiane, mulher, vamos pular e tacar a cabeça nessa pedra, ela pula comigo. Se eu disser a mulher, vamos tacar a cara nessa lama, ela vai comigo. Porque eu sei que ela está ali para me ajudar. Eu sei que eu posso contar com ela. Assim como eu digo para o missionário Assis. Quando a igreja estava aberta, dia de terça-feira era o dia do meu aconselhamento, e toda terça-feira ele estava lá me esperando. Ele podia ir embora, não podia, mas ele estava lá, ele ficava comigo até a hora de ir embora. Até 9h30 da noite a gente fechava a igreja. Às vezes ele dizia assim, pastor, já são 9 horas, não chegou ninguém. Eu disse assim, mas o meu horário só é 9h30. Eu só vou sair daqui 9h30. Depois eu vou embora. Eu disse, vai não. E ele ficava comigo. E ele já tinha chegado lá 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, mas ele ficava comigo. Eu sei que eu posso contar com ele. Se eu disser, missionária Carol, eu preciso de você. Eu sei que eu posso contar com ela. Como assim eu digo para o Lucas Gabriel, quando eu vou ministrar, ele disse assim, pastor, o senhor já escolheu um louvor? Eu disse, não. Aí quando chega na hora da palavra, ele diz assim, Lucas Gabriel, escute a palavra e te vira. Eu quero um louvor que eu faço com a palavra. Ele diz, mas eu não sei o que, eu não estou perguntando se você sabe. Eu estou dizendo que você vai fazer. Aí quando termina a palavra, ele sobe e faz algo que me deixa arrasado. Da última vez ele me deixou tão arrasado que eu não consegui falar mais depois da palavra. Eu sei que eu posso contar com eles. Eu sei que eles estão ali para me apoiar. Eu sei que eu posso contar. Sabe? Então é isso que a gente precisa entender. Hoje nós somos Barnabés uns dos outros. A cara dele rindo aí, a cara do Gabriel. E eu faço isso porque eu sei que eu posso contar. E se prepare vocês que estão aí, Eric, Diácono Ian, Suzy, Len, porque vai chegar um momento que eu vou dizer assim, é isso aqui que vai fazer e acabou. Porque eu confio em vocês. Meu Deus, eu sonho com esse dia, Jesus. Pra sentir eu sei que vocês faço. estão mais capacitados que eu. Sei sim. Deus sabe o potencial de cada um de vocês. Deus sabe. Se um dia alguém apostou em mim, gente, que não valia nada, eu digo isso sem vergonha nenhuma. Alguém apostou em mim. Esse alguém foi Jesus. E colocou alguém ali para estar do meu lado e dizer assim, já que Deus colocou e confiou, eu vou confiar. Né? Então eu creio que nós, quanto Igreja Apostólica Filhos da Luz, nós vamos fazer ainda algo muito maior para o reino de Deus. Né? Eu sei que nós vamos ainda fazer algo muito maior para o reino de Deus. E nós vamos ainda ser
os Barnabés uns dos outros. Eu quero ser Barnabé de cada um de vocês. Eu quero ser Barnabé do Eric, eu quero ser Barnabé da Rayane, eu quero ser Barnabé da Suzy, eu quero ser Barnabé de todos vocês. Porque eu preciso estar ali. Quando vocês acharem que não pode, eu quero dar uma injeção de ânimo. Assim como eu acho que quando eu estou cansado, eu recebo receber 3 injeções de ânimo do missionário Assis, da missionária Carol e da missionária Sheila, é uma dose tripla daquelas injeções bem grandonas, 50 ml. Cada um deles dão em mim. Eu sei que eu posso contar com eles, assim como eles podem contar comigo. E eu quero ser Barnabé da vida de cada um de vocês. Pedro, à distância, eu quero ser o Barnabé. Pastor Douglas, à distância, eu quero ser o Barnabé. As meninas de Mossoró, eu quero ser Barnabé delas. Porque eu acredito no potencial de cada um de vocês. Deus acredita no potencial de cada um de vocês. O Senhor viu algo muito maior do que a gente não consegue enxergar. É algo muito maior que tem dentro de cada um de nós. E que nós hoje possamos entender que nós somos, sim, Barnabés uns dos outros. Todos nós somos servos na casa de Deus. Não tem maior nem menor. Nós estamos em uma escala. Nós estamos em uma escala de igual. Um para com os outros. Amém? Amém, meu pastor, que forte. Né? Estamos aqui para servir, Amém. né? Jesus serviu, né? Ele serviu a tudo e a todos. Amém. Eu fico muito grato, gente, porque cada vez que a gente encerra um encontro, eu me sinto tão feliz porque eu posso compartilhar, né, algo que Deus vai colocando na vida da gente, né? Eu trago muito essa realidade para mim, porque eu achava, sabe, que eu não seria capacitado, eu achava que eu não poderia, eu sempre pensei isso, né? E quando eu me via dentro de uma igreja, eu pensava sempre assim, eu quero ser só aquele que quando termina, né, que o povo diz amém, eu já quero estar do lado de fora. Mas Deus me pegou, né? Deus me pegou e hoje eu estou aqui. Não para minha glória, de jeito nenhum, é para a glória de Deus, sabe? Tudo que Deus tem me capacitado, eu sempre digo, Senhor, seja para a tua honra e glória. Porque eu quero que as pessoas olhem para mim, olhem para o Pedro, olhem para a Lene, olhem para a Suzy, olhem para o Assis, olhem para o pastor Douglas, olhem para as meninas de Mossoró, mas não veja mais a gente. Veja o Senhor resplandecendo na vida de cada um. Para que as pessoas possam entender que nós hoje estamos num processo de mudança, né? Quando a gente aceita, aliás, quando o Senhor nos aceita, né? Quando a gente toma a decisão de caminhar com Ele, o nosso processo de mudança, né, naquele dia que a gente levantou a mão e disse sim, eu aceito, não. Se a gente viver 30, 50, 100 anos, todos os dias nós estaremos mudando. Todos os dias nós estamos nos transformando para que um dia nós estejamos tão perfeitos, ou não tão perfeitos, mas tão ajustados que Ele nos guarde, né? Um dia que Ele perceba que nós estamos melhorados, Ele nos guarde. E o tempo que nós passarmos aqui, nós como cristãos, nós estamos em transformações diárias, nós estamos em mudanças diárias, nós estamos em conversões diárias. Todo dia eu me reinvento, todo dia eu me transformo e todo dia eu me renovo para a glória de Deus. Pastor, eu tenho um testemunho. Pois mande aí, meu filho. É sobre a aula de hoje. Eu acho que é muito gratificante quando a gente reconhece onde a gente está errando e onde a gente começa a acertar. Há alguns dias atrás eu vinha parando para pensar, sabe, sobre as atitudes das pessoas dentro de todo o processo, né, que a gente está passando na igreja, enfim, entre outras coisas. E eu estava sentindo muita ausência da Barnabé, da célula, de não ter um Timóteo. E quando você começou a falar, foi como se fosse um tapa na minha cara, mostrando de que o que eu preciso naquele momento é fazer com que ela me sinta como uma mão segurando para o crescimento dela. E eu preciso ajudar nesse crescimento.
E automaticamente, foi muito automático. Eu fui lá na interna dela, quando a gente estava na aula, e disse assim, fulana, vamos definir as estratégias dessa semana para o PL? Vamos definir como é que vai funcionar? E foi muito produtivo, a gente definiu junto. E eu disse assim, ó, essa é a primeira característica de um líder. Definir as estratégias, delegar funções, não somatizar para si mesmo. E aí eu falei assim, e aí o que foi que você achou? Ela, maravilhoso, maravilhoso, eu já quero fazer novamente. E por várias vezes eu ficava me questionando sobre isso. E eu trabalho com pessoas, então a gente acaba achando que a gente sabe de tudo, só que quando a gente vai ver a cereja do bolo, a gente não sabe que é essa atitude. Então essa aula para mim foi muito produtiva, porque eu já pude colocar na prática. Glória a Deus, Ian. Isso é tão bom, né, da gente poder compartilhar, né, e saber como Deus vai trabalhando na gente nas coisas tão simples, né? Às vezes é só a cereja, né? Precisa ser posta, o bolo tá lindo, mas às vezes falta só a cerejinha ali no meio que dá toda a diferença. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Fico muito feliz porque a gente pode estar sempre contribuindo. Quero agradecer muito mesmo a missionária Carol, porque se nós estamos aqui, né, foi por incentivo dela, gente, viu? Toda essa ideia surgiu dela, né? E ela compartilhou comigo, e na hora que ela compartilhou, eu já aceitei, né? Então, missionária Carol, muito obrigado mais uma vez por você ser meu Barnabé, né? Por você estar ali, ou por você ser minha líder e você ser Barnabé e acatar suas coisas, né? Então, gente, foi muito bacana a ideia dela. E quando ela falou, na mesma hora, assim, eu nem hesitei, né? Eu disse assim, comprado, Carol, nós vamos fazer. Né? Ela disse assim, pastor, vamos fazer. Eu estava pensando em fazer um estudo de Barnabé e Timóteo para levar para os líderes do meu PL, ou quem sabe a gente levar essa mulher ou a carta. Eu topo. Deixa eu ver aqui, eu vou ver os estudos que eu tenho, vou ver como é que a gente faz, aí eu te digo. E eu acho que em menos de 3 dias, não foi, Carol? Menos de 3 dias, sei lá, menos de uma semana, eu disse, mulher, já encontrei, já separei o que é que eu vou fazer, e vamos falar. E mandei para a bispa. No outro dia, ela está dizendo aqui, ó, foi no outro dia que eu já dei a resposta para ela. Aí já mandei para a bispa, já mandei para o apóstolo, e eles pode fazer, vai lá e faz. Ô, Sus, obrigado. E assim eu choro, viu, mulher? Já fui fazer e pronto, estamos aqui, glória a Deus. Muito obrigado, Pedro, por você ter aceitado o convite de estar com a gente. E terça-feira a gente começa o de Timóteo, viu? Eu choro mesmo, mulher. Não vem, não. Rapaz, a missionária Carolzina aqui que eu sou chorão, eu choro de mesmo. Então, mas é verdade, pastor. O senhor é o maior exemplo de Barnabé para nós, porque o senhor está confiando em nós. O senhor está confiando no nosso potencial e sabe que um dia podemos sim estar de frente, ser líderes. E eu acredito que para ser líder tem que primeiro ter um coração de Barnabé. Saber que muitas vezes nós vamos ter que precisar um dos outros, porque tem pessoas que deixam levar à mente o poder de líder. E não lembra que nosso maior líder ele foi humilde, que foi Jesus, o nosso maior e o único líder, na verdade, né? Porque o nome de líder é só nome. É como o senhor diz, nós somos líderes, somos Timóteo, somos Barnabé. A gente sempre está numa função diferente, depende muito do momento. E quando o senhor falava aqui, eu via muito em você e no apóstolo, tipo, o senhor sendo um Barnabé para o apóstolo, sempre preparando ali o terreno para que ele entre, né? Sempre se colocando no lugar ali da gente, esse reconhecimento, né? Eu sou muito grata, e sei que todos aqui, além o Pedro, é uma gratidão só, porque isso é confiar em pessoas, por exemplo, eu sou nova na igreja, mas o senhor já confia em mim em um sentido, então eu tenho um coração muito grato. Hoje mesmo eu estava falando de uma pregação que o senhor falava, né? Quando o Pedro ele passou uma noite frustrada, mas pela manhã ele teve a presença de Jesus. Naquela pregação ela veio no meu coração e ela tá ali impregnada
E isso sempre me faz voltar a pescar, mesmo que a noite anterior da minha vida tenha sido frustrada. Ah, é aquela pregação, homem, demais. Eu tava me tremendo na cadeira, ele disse, te vira. E eu me tremendo, eu digo, Senhor, eu vou morrer, eu vou me levar agora. E tô ruminando também essa palavra até hoje, Suzy. Pronto, eu rumino essa palavra toda vez que eu tenho um problema, que aqui onde a gente trabalha com vidas, então é muito complicado. Nós estamos passando por uma pandemia que, graças a Deus, aqui ainda não entrou e não há de entrar, porque nós oramos muito aqui, nós somos um grupo de oração tremendo. Mas eu sempre rumino essa pregação, porque eu trago para mim. E eu sou muito grata quando eu fui convidada para ser Barnabé. Eu nem entendia, não vou mentir. Eu digo, menino, o que é que eu vou ser? Barnabé, Jesus. Sei nem quem é. Então, depois dessa primeira aula, eu fiquei assim muito curiosa. E é muito linda, a história dele é muito linda. E é uma coisa que eu gosto muito da humildade. Para mim, sem a humildade, você não chega a canto nenhum. Com certeza. Lugar algum. E eu vejo muito isso no Senhor, pastor. Eu amo muito, muito, muito mesmo, de verdade, o Senhor. É um exemplo para nós. Eu lhe conheço muito pouco, mas o pouco que eu conheço, meu coração ele vibra cada vez que o Senhor sobe naquele púlpito ali para falar, porque o Senhor olha para a gente de igual. E eu sou muito grata, muito, muito mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, todos vocês. Eu sempre digo, sem vocês nem existiria pastor, né? Então não teria função nenhuma eu. Gente, muito obrigado. Assim que eu resolver esse problema aqui, eu mando os estudos para vocês, tá certo? Vai lá no grupo, eu não vou tirar ninguém dele ainda. Tá? Até eu resolver isso aqui, vai ficar todo mundo lá bonitinho, porque eu vou mandar os estudos para todo mundo lá, porque eu posso esquecer depois de mandar para quem tá. Espero que daqui para amanhã eu já tenha resolvido. Aí mando os últimos da Teologia Inclusiva para todo mundo também aqui. E quinta-feira, a gente já começa com o módulo 2 de Teologia Inclusiva, tá certo? Aí eu vou mandar uma mensagem Obrigado também, Eric, a você. Eu vou mandar uma mensagem para os meninos, né, que vão começar com o módulo 1, Lene, André e Elaine, para a gente ver qual dia que a gente começa, né, porque eu quero deixar a terça-feira livre para eles. Então, a gente vai ter mais 2 ou 3 encontros para Timóteo, viu, Lene? Aí a gente começa do 1, a gente cria um grupo, coloca quem for participar, vai participar do grupo delas. Aí os meninos vão ser administrador, né? Eles que vão gerenciar tudo lá. Aí, se todo mundo que já fez quiser fazer de novo, vai, que eu também quero ir também, né? Eu quero aprender com eles agora também. Viu? Gente, muito obrigado. Diaconian, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu, de chamar a gente. Porque imagina, hoje, gente, pastor, próxima terça temos de novo disponível. Temos de novo. Que o Diaconian disse que o da empresa dele não cai, né? A gente passou aqui mais de 1h30, quase 2 horas. Pastor, e eu tenho uma outra notícia. Eu gravei esse encontro, tá certo? E para quem não pôde participar, eu vou disponibilizar o vídeo também, tá bom? Azul. Glória a Deus, gente. Amei. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. E até quinta. Quinta a gente se encontra. Meu pastor. Beijo, Deus abençoe vocês, gente. Beijo. Beijo. Eu vou fazer só assim, ó. Todo mundo que está nesse grupo, eu vou colocar no Teologia Inclusiva módulo 2, que tem um grupo de Teologia Inclusiva, mas esse não. Só vai participar, quem eu vou convidar, todo mundo que está aqui eu vou colocar lá. Mas outras pessoas que estão no outro grupo, que aí vai ser diferente. Lá vai ser desse mesmo jeito. É só para a gente enviar isso tudo. Igual esse grupo. Dúvida, vai na minha interna pergunta, eu respondo, porque fica melhor. Coloca porque, vezes, lá, tá, pastor? Coloco. Todo mundo que está nesse grupo aqui vai para lá. Viu? Amém. Aí, porque às vezes uma pessoa me pergunta uma coisa naquele grupo de Teologia Inclusiva, aí tem às vezes um monte de 30, 25 postagens depois, né? E eu não consigo ver o que me perguntou. Gente, manda uma foto para o missionário Assis, tá certo? Para a gente fazer o fly. Certo. Gente, boa noite, Deus abençoe e até quinta-feira. Até quinta, pastor. Tchau. Beijo. Beijo.
Beijo, tchau, tchau.